Adra, transformando o mundo, uma vida de cada vez. A seguir, você assiste Jornal NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NT Sul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NT Sul. Boa tarde, você vai ver hoje no NT Sul. Queda das temperaturas anuncia o início da campanha contra a gripe. Vacinas contra o vírus já começam a chegar na próxima semana. O que acontece com a segurança no Rio Grande do Sul? Estado gaúcho é o quarto do país em número de assaltos a bancos. Alunos do curso de Direito da UBRA lançam livro Ensaios de Criminologia. A obra fala das origens do crime. E ainda, no comentário de meio ambiente, veja que, sem controle sanitário ou ambiental, o lixo acarreta sérios problemas de saúde pública. Hoje é segunda-feira, 6 de abril. O NT Sul começa agora. Olá, tudo bem? Ontem foi o dia da Páscoa. Nós, adultos, comemoramos este dia e os pequenos esperam ansiosos para ganhar presentes em casa e nas escolas. Veja na reportagem de Gabriela Belo. Neste dia, as crianças esperam por eles, os ovos, o conteúdo deles, o delicioso chocolate. E isso começa cedo, desde bem pequenininhos. A celebração na Escola Municipal de Educação Infantil Pró-Infância Patroa Marisa Tinsari contou com as apresentações das crianças. Eles cantaram e coreografaram tradicionais canções. Os rostinhos pintados encantam. A Maria Júlia tem 9 meses e no colo do papai demonstra a felicidade de participar da celebração. É uma emoção muito grande, né? Porque quando a gente descobre que vai ser pai, a gente já passa por um processo, né? E quando a gente vê ela crescendo, a gente fica muito contente que ela está se desenvolvendo e aprendendo aqui junto com os outros coleguinhas, né? É muito emocionante, né? Porque a gente não tem ideia do que é ser pai, né? Quando chega esses momentos é muita alegria, a gente não sabe nem conter a emoção. As famílias ficam na plateia admirando as apresentações. É emocionante, né, encontrar aqui todos reunidos e ter toda essa atenção e todo esse carinho com a minha filha. Muito bom, é muito importante. Nossa, para o desenvolvimento dela é muito importante esse convívio com as pessoas, né, essa interação, interagindo direto com as pessoas. E principalmente o carinho que recebe de todo mundo, né? Muito bom. E como em todo momento especial, um selfie para os álbuns da família. Muito emocionante. É lindo de ver ela cantando e ontem ela dizendo para nós que mãe, não chega atrasada, nem tu e nem o pai, que eu vou cantar. É muito lindo. E para o pai, como que é? É muito bom, é gratificante, né? Saber que a escola é bem servida, o quadro de professores, uma atenção muito especial às crianças, né? Sem contar com a estrutura que hoje a escola fornece e a interatividade com a nossa comunidade. Então ela veio muito, a Supercreche, acrescentar para toda essa comunidade que realmente precisava de uma creche desse potencial, né? E a gente ficou muito feliz porque os professores realmente eles fazem por merecer e o diretor César também tem feito um trabalho muito bom perante a nossa comunidade. Maravilhoso, é algo tocante a gente poder ver a apresentação de um filho, ainda mais com o empenho das professoras e o empenho da creche, deixa a gente totalmente emocionado. O retorno com certeza é o mais importante para nós, é vermos as crianças, a alegria das crianças e a alegria dos pais também em compartilhar esses momentos com as crianças, né? Porque esse é o objetivo da escola, vivenciar, trazer vivências para as crianças. E não só nesse momento de apresentação da criança, né? Mostrar os seus trabalhos, mostrar o que ela
vivencia durante os dias em sala de aula, mas também compartilhar a alegria, um momento alegre, um momento não só do chocolate, mas também de vivenciar mesmo esse símbolo da Páscoa, esse momento da Páscoa. Na parte da didática, tentamos levar para eles qual é o legítimo mesmo, qual foi a história, o que aconteceu para ter essa data tão especial. Todas as cestas foram confeccionadas pelas turmas na sala de aula. Utilizando ainda a garrafa PET. Utilizando material reciclado. Todas as cestinhas foi utilizado de potes que os pais doaram, latinhas e garrafa PET. Até legal, mas o meu pai gostou muito, até eu gostei de tudo. O que tu fez? Ganhei doces, se apresentei, coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos pra mim, azul, amarelo, vermelho também. Que graça! Bom, depois do intervalo, queda das temperaturas anuncia o início da campanha contra a gripe. Vacinas contra o vírus já começam a chegar nas coordenadorias regionais de saúde na próxima semana. Veja ainda, sem controle sanitário ou ambiental, o lixo acarreta sérios problemas de saúde pública. Esse é o assunto de hoje do biólogo Milton Martins. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A Maria ganhou de presente a Laura. E cuida desse pedacinho de gente com todo o amor. A vida requer cuidado, que é muito mais do que simples atos. É mais uma atitude, é uma disposição. É passar tempo junto daqueles que se amam. E nem mesmo esse tal de tempo, cruel em tantas situações, pode silenciar as marcas do amor, que se traduzem em cuidado. Cuidado é vida. Feliz vida nova. As vacinas contra o vírus influenza começam a chegar nas coordenadorias regionais de saúde na próxima semana. Na região da 8ª Coordenadoria, a meta é imunizar 80% das 50 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Marília, quantas doses devem chegar aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde? Para os nossos 12 municípios da regional, mais ou menos umas 50 mil doses da vacina contra a influenza. A partir de que dia elas estarão disponíveis? Nós deveremos receber na segunda semana de abril. A campanha inicia dia 27 de abril e vai até o dia 22 de maio, tendo o dia 9 de maio como dia de mobilização nacional. Ou seja, para aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar nos dias de semana, as pessoas que trabalham, ou que viajaram, ou que mesmo estão com alguma doença aguda e aí não pode receber a vacina. Neste dia, os profissionais dos 12 municípios estarão nas unidades de saúde? Sim, nós iremos para uma capacitação agora dia 15 e 16 em Porto Alegre. E retornaríamos dia 16. Dia 17 a gente tem uma capacitação para todas as enfermeiras e vacinadoras dos municípios da regional, onde passaremos a capacitação, faremos a capacitação para a vacinação da influenza 2015. Vocês têm números de quantos profissionais devem trabalhar nesse dia? Ainda não sabemos ainda mais ou menos, mas na capacitação virão em torno de 30 profissionais. A nossa meta é vacinar 80%, porque nós temos pessoas que não podem se vacinar, tem alguns que estão contraindicadas, porque a vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo. Qual a faixa etária que vai receber a vacina? Os
trabalhadores de saúde, a mesma faixa etária do ano passado, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, aquelas gestantes que já ganharam o bebezinho, até 45 dias depois do parto, elas deverão levar para comprovar o cartão da criança ou o cartão da gestante, os idosos acima de 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, né, diabetes, cardiopatas, pacientes renais, já devem até providenciando suas receitas com seus médicos, para dia 27 já está em mãos. Pessoas privadas de liberdade, né, os apenados, os índios, essa é a população, a mesma do ano passado. E no caso, ficam de fora, segundo a meta de vocês, 20% da população. E quanto a essas pessoas, o risco, né, delas pegarem uma gripe? Que os vírus estão por aí, né? Então, essas pessoas, caso não estão na faixa etária, elas têm que tomar o cuidado. Teve uma síndrome gripal, elas têm que procurar o seu médico, procurar a unidade sanitária, para elas receber todo o atendimento, e temos uma medicação, né? O Tamiflu é uma medicação, é um antigripal, né? Que é distribuído nas unidades sanitárias. Todos os nossos idosos recebem a vacina nessa faixa etária. Inclusive, os que estão com doença aguda, com febre, eles não recebem a vacina. A gente não vacina ninguém, não só os idosos, como toda a população. E não é nessa vacina, são em todas as vacinas. As pessoas que têm uma doença aguda não podem receber. Não que vá fazer algum mal. O problema é que, se der alguma coisa, não se sabe se é da doença ou se é da vacina. E tu sabe como é que é. Se a gente recebe uma vacina hoje em dia de manhã, se de tarde me der uma dor de cabeça, foi da vacina. Então, assim, a gente tem que evitar isso. Então, em doença aguda, não se deve vacinar os pacientes. Mas pacientes que estão acamados, em casa, pacientes nas clínicas, nos asilos, tá? Todos podem ser vacinados. Entre em contato com o pessoal do município de Cachoeira do Sul, que eles agendam para fazer a vacina. Ninguém nessas faixas etárias deverá ficar sem receber a vacina. Todo ano, eles pegam as cepas, os vírus que mais deram no hemisfério sul. Até setembro, eles coletam e verificam quais são. Aí os laboratórios fazem a produção, né? A vacina é produzida, né? Com aquelas cepas, por isso que ela demora de setembro até abril, porque ela tem que passar por produção, análise e segurança. E ela é uma das vacinas que é feita dentro dos laboratórios lá, com ovo de galinha. Então, a pessoa que é alérgica não pode receber essa vacina. Todas as pessoas devem, né, dentro da faixa etária, procurar um posto de atendimento e fazer a vacina da influenza. Com certeza, porque está mais do que provado que a gente reduz muito a mortalidade por infecções respiratórias, pneumonias, depois que começou-se a campanha da vacinação contra a influenza. Sim, nós já passamos por 16 campanhas, né, Marília? E a gente gostaria, então, de alertar a população também, não só cachoeirense, mas os municípios e de todo o país, para fazerem essa vacina a partir do dia 27 de abril. Com certeza, a partir do dia 27 de abril, ela estará nas unidades sanitárias, tá? Disponível para toda a população, nessa faixa etária. E quantas pessoas, muitas já fizeram a vacina, sentiu uma dor de cabeça, sentiu uma febre, devo procurar um posto de saúde tendo algum destes sintomas? Sim, faz a vacina. Tem um sintoma, pode dar uma dorzinha, uma mialgia, uma dor de cabeça. Se não passar, se for uma coisa que não passar, procura, volta na unidade sanitária, onde ela fez a vacina, fala para a vacinadora, procura seu médico, que nós investigaremos todas as vacinas, não é só a da influenza, todas são investigadas. Tá? Nós temos uma ficha de evento adverso pós-vacinas, onde a gente investiga e dá o retorno para a população. É normal algum sintoma desses? Às vezes as pessoas, né, porque o ser humano é único. Então, às vezes, tem gente que não sente nada, tem outros que sentem dor de cabeça, sente dor no braço, então, mas isso é normal. A vacina é muito segura, muito tranquila, não tem problema nenhum. Ninguém vai soltar, temos respaldo para vacinar. O Ministério, a Organização Mundial de Saúde, o Grupo Técnico Assessor, não vai liberar uma vacina que não seja segura. Muito obrigada, Marília. Tá, ok, muito obrigada. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. O lixo é um problema de todos nós.
Os resíduos domésticos lançados diariamente no meio ambiente, sem qualquer cuidado especial, terão, com certeza, seu destino final em algum lixão. A maioria dos municípios do Brasil possui áreas comprometidas por causa dessa prática. Sem nenhum controle sanitário ou ambiental, o lixo acarreta sérios problemas de saúde pública relacionados com a proliferação de vetores de doenças. Esse é o assunto tratado pelo biólogo Milton Martins. Hoje, então, vou abordar de um problema muito comum e muito conhecido aqui em Cachoeira, que são as questões dos lixões, né? Os resíduos lançados em lixões acarretam um problema de saúde pública, com a proliferação de vetores de doenças, como moscas, mosquitos, baratas, ratos, geração de gases que causam os odores desagradáveis e a intensificação do chamado efeito estufa, que provoca aquele conhecido aquecimento global, e principalmente poluição do solo, das águas superficiais subterrâneas pelo chorume. Chorume, todo mundo sabe, é aquele líquido de coloração escura, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo. E ele tem alto teor, então, de contaminação, pois ele requer muita quantidade de água para ser diluído até ele alcançar aí o equilíbrio na natureza. Então, quando ele alcançar uma sanga, ele pode, então, matar tudo que estiver lá, como peixes, aves e demais fauna aquática. Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e das águas e provocar, então, a poluição também chamada visual. Nos casos de lançamento de resíduos em encostas e barrancos, é possível ainda ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga de material que fica ali. A absorção temporária da água da chuva provoca os deslizamentos. Em termos sociais, os lixões a céu aberto interferem na estrutura local, pois a área torna-se atraente para populações de baixa renda do entorno que buscam na separação e comercialização uma maneira alternativa de trabalho e também muito rentosa hoje em dia, apesar, muitas vezes, das condições serem insalubres e subhumanas dessa atividade, pela cidade. Pode-se também acrescentar ainda a esse cenário o total descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos nesses locais, verificando-se até mesmo disposição de dejetos originados de serviço de saúde e também industriais nesses resíduos. Também é comum associar aos lixões fatores altamente indesejáveis, como a presença de animais e problemas sociais e econômicos com a existência de catadores, nos quais eles retiram do seu sustento, muitas vezes residem no próprio local. Embora o chorume e os gases sejam os maiores problemas causadores por essa decomposição do lixo, outros problemas associados com a sua disposição podem assim ser compreendidos, como a produção de fumaça e odores desagradáveis, uma agressão estética à paisagem natural da cidade, riscos de incêndio, intensificação do chamado efeito estufa e o aparecimento de catadores despreparados, desorganizados, precários, um trabalho ainda muitas vezes utilizando de mão de obra de criança e, além disso, esses lixões podem levar à desvalorização imobiliária das vizinhanças. O maior problema ao se formar um lixão é corrigir o lixão. Muitas vezes se torna caro e demanda também bastante tempo, além de muita mão de obra. Até mesmo galhos, quando colocados sem o devido tratamento, podem levar a um risco, porque eles não têm um tratamento adequado. Então seria o encaminhamento melhor para eles a compostagem e uma trituração para acelerar esse processo. Após esse tratamento, o material verde então pode ser distribuído em canteiros, as chamadas leiras de compostagem. O processo pode ser acelerado também com a utilização de uma mistura de outros materiais, como folhas e também acréscimo de água. A água na leira, no canteiro, pode ser jogada por cima do próprio canteiro e acelerar o processo. Uma das técnicas também utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela disposição inadequada de resíduos envolve a remoção de tudo que ficou lá e o seu transporte até um local previamente preparado, seguido pela recuperação da área escavada do solo, tem que ser removido, então esse solo que fica contaminado, e também a vegetação de espécies ali tem que ser revegetado, digamos assim, geralmente, preferencialmente usando gramíneas, para replantar e regenerar essa área contaminada. Com tudo isso que foi dito, essa é uma alternativa só viável quando a quantidade de resíduos a ser removida
e transportada não for muito grande, pois essas atividades representam elevados custos e dificuldades operacionais que podem inviabilizar, então, economicamente esse processo de limpeza da área. Então, a quantidade de resíduos é um termo de ampla relatividade, né? Porque as prefeituras com maiores recursos e orçamentários possuem equipamentos para tirar isso e remover, né? E quem é pequeno, quem não tem o apoio, ou quando não se tem o apoio da iniciativa pública, né, fica difícil remover esses entulhos. E a responsabilidade não é só da prefeitura, ela é de todos, né? Então todos nós temos que corrigir esse problema. Lembre-se, se deixei criar um lixão em meu terreno, a responsabilidade é minha e eu terei que arcar com os custos dessa chamada remediação da área. A área então deve ser cercada, isolada, todo o material reciclado deve ser encaminhado, ensacado, né, e levado a um aterro controlado ou também encaminhado à coleta pública. Então vamos fazer nossa parte e cuidar da nossa cidade. Denuncie, faça mutirões de limpeza e ajude a tornar nossa cachoeira cada vez mais agradável. E mais uma vez, se enxergares alguém largando resíduo no local proibido, denuncie. Se não quiseres se identificar, não tem problema. O sigilo do denunciante é sempre preservado, né, pelos órgãos competentes. E não esqueça de anotar a placa ou tirar uma foto mesmo do infrator, tá certo? Então por hoje era isso e até a próxima. Até a próxima, Milton. Muito obrigada. A seguir, faltam vagas em cemitérios cachoeirenses. O Jardim da Paz, considerado um espaço de elite, se torna a opção. O NT Sul vai a campo e traça a radiografia dos principais cemitérios da cidade. Veja ainda, falta de segurança no Rio Grande do Sul. Estado Gaúcho ocupa o 4º lugar no país em número de assaltos a bancos. É em instantes. Fique com a gente. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção. Em 2009, em meio à pandemia de gripe A, vários governos, entre eles o brasileiro, gastaram bilhões de dólares na compra do medicamento antiviral Tamiflu. Para ter eficácia, o uso do antiviral deve ser iniciado nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Mas mesmo que esse período seja ultrapassado, o Ministério da Saúde indica a prescrição com orientação de um médico. Quando os sintomas surgem, a pessoa deve evitar, primeiramente, fazer automedicação. A automedicação ela pode ter efeitos prejudiciais e, inclusive, mascarar a síndrome. Então, qualquer sintoma, procure o seu médico ou qualquer unidade de saúde pública. O médico é a pessoa indicada para fazer diagnóstico e indicação de tratamento. Hoje já existe tratamento para a síndrome gripal.
O Ministério da Saúde, ele encaminha o Tamiflu, as pessoas conhecem como Tamiflu, é o oseltamivir. Então, há tratamento na rede pública, então a pessoa busca um médico, ele faz o diagnóstico e a indicação de tratamento. Esse medicamento, Senira, ele é indicado para todos os tipos de gripe? Para qualquer síndrome gripal, e ele tem dosagens diferentes para faixas etárias diferentes. Quem determina isso é o médico, conforme sintoma. Caso clínico, ele indica o tratamento se é necessário ou não. Toda a nossa rede pública recebe essa medicação. Se o médico achar que é necessário, o paciente vai ter acesso. No caso, nós vimos na entrevista com a Marília, né, a questão da campanha, então, nacional da influenza. Se a pessoa já tiver feito a vacina, ela pode utilizar o medicamento? Quem determina é o médico. Mas se o médico achar que há necessidade, mesmo tendo sido imunizado, há necessidade de fazer o tratamento, ela pode receber sim. Senira, a vacina, ela evita, no caso, vários tipos de gripe, entre elas a H1N1, que é a que mais assusta, né? A população como um todo, né? Exato. E quanto às outras gripes mais fracas, ela também vai imunizar? Várias delas, não só a H1N1. E o Tamiflu também age em diversos vírus, em diversos tipos virais da gripe. O Tamiflu, ele é um medicamento com contraindicação? Como que funciona? Como qualquer outro medicamento, né? Há contraindicações, mas na avaliação clínica, o médico consegue determinar se o paciente tem histórico, se o paciente deve ou não tomar, o médico consegue determinar. E quanto aos sintomas, como a gente viu na entrevista com a Marília, as pessoas por vezes fazem a vacina e sentem febre ou dor de cabeça. Como tu avalia essa questão? É uma situação considerada normal, é normal essas reações, isso varia de pessoa para pessoa, mas são sintomas leves, como quadro febril, dor no local da injeção. Se persistirem, essa pessoa deve buscar ajuda, isso acontece, poucas pessoas apresentam, mas acontece. Se acontecer, pode ficar tranquilo, não é assustador. Vai buscar ajuda e vai receber o tratamento. Se sentiu algum sintoma destes nas campanhas anteriores, não deixa de fazer a vacina. Não deixa, são sintomas leves. Compensa estar imunizado, compensa muito mais estar imunizado do que correr o risco por sintomas, deixar de fazer a imunização por sintomas tão leves. E também, Senira, gostaríamos de falar a questão de prevenção, de cuidados que as pessoas devem tomar para evitar. Os cuidados devem ser mantidos durante o ano todo. Agora se reforça porque vem a época do frio. Mas aqueles cuidados básicos, como lavar frequentemente as mãos, quando não for possível usar o álcool gel, a etiqueta do espirro e da tosse, que é bloquear o espirro, se não com a mão, que vai usar com a manga, com o antebraço. Fazer isso. As pessoas com sintomas de síndrome gripal, evitar ambientes fechados, aglomerados, para evitar a transmissão para outros. Essas são atitudes básicas que devem ser tomadas durante o ano todo, a gente não tem por que relaxar. Agora a gente reforça porque aparece mais as síndromes, né? Esses cuidados reduzem em quanto %? Não teriam dados incisivos de quanto, mas a gente sabe que evita muito, bastante mesmo. Muito obrigada, Senira, pelas tuas informações. Imagina, à disposição, Gabriela. Tá bom, obrigada. Darcy. Obrigada, Gabriela. O Rio Grande do Sul está em 4º lugar no país em um levantamento sobre o número de assaltos a bancos no ano passado. Segundo pesquisa de entidades que representam bancários e vigilantes, foram mais de 3.000 ocorrências em todo o país. Esses números são resultado do aumento da criminalidade, mas, de acordo com este levantamento, também é consequência da falta de investimento dos bancos para melhorar a segurança e a privacidade nos atendimentos. Só nos 2 primeiros meses deste ano foram 42 assaltos a banco no Rio Grande do Sul, contra 33 entre janeiro e fevereiro de 2014. A Polícia Civil investiga principalmente a atuação de quadrilhas que usam maçaricos e até explosivos para assaltar bancos no interior do estado. Esse tipo de crime cresceu 13% no ano passado, na comparação com 2013. É dessa maneira que nós estamos agindo, combatendo quadrilhas
que vêm principalmente do estado de Santa Catarina, combatendo essas quadrilhas que usam explosivos, né, nos caixas eletrônicos, e também combatendo quadrilhas que praticam esses roubos majorados, né, esses roubos com utilização de armas, enfim. Isso nós temos aqui investigações permanentes. Em todo o país, 66 pessoas morreram em assaltos a bancos. 36 eram clientes e 10 eram vigilantes. O sindicato da categoria denuncia a falta de condições para trabalhar. A vigilância está mal equipada, entendeu? É colete, muitos coletes, prova de bala vencida, a fiscalização da Polícia Federal está pouco, o efetivo deles é pouco. E é nesse caso aí que está facilitando demais a entrada dos marginais nas agências. O levantamento vai ser enviado ao Ministério da Justiça com sugestões para reduzir a violência. O Sindicato dos Bancários cobra uma legislação nacional que obrigue todas as agências a terem portas giratórias e vidros blindados. Também sugerem medidas para acabar com as chamadas saidinhas de banco. Hoje o cliente vai ali no autoatendimento ou no caixa, alguém que está dentro da agência pode perceber se o cliente sacou uma grande quantia, avisar alguém lá fora ou ele mesmo sair atrás desse cliente e assaltar o cliente. Tendo privacidade, tendo biombo, ninguém vai saber se o cliente sacou, fez um pagamento, fez um depósito ou simplesmente tirou um extrato. E daí vai ficar muito mais protegido o cliente. É uma questão de investimento que, infelizmente, os bancos não querem fazer. No ano passado, os bancos foram multados em 19 milhões de reais por não possuírem equipamentos como portas giratórias e alarmes ou o número mínimo de vigilantes. Segundo o DIEESE, os 5 maiores bancos do país investiram menos de 4 bilhões de reais com segurança no ano passado e lucraram 60 bilhões. Já a Federação dos Bancos afirma que eles investiram 9 bilhões de reais em 2013. Com a falta de vagas para sepultamentos no cemitério municipal de Cachoeira do Sul, o Jardim da Paz, considerado um cemitério de elite, está se transformando na mais nova opção. O NT Sul foi a campo e traçou uma radiografia dos 3 grandes cemitérios do perímetro urbano. Até bem pouco tempo, haviam distinções bem definidas para os 3 maiores cemitérios locais. Os enterros da zona norte da cidade e com preços mais acessíveis eram realizados no cemitério municipal administrado pela prefeitura. Com a proposta de atender um público diferenciado e oferecer cerimônias mais elitizadas, a prefeitura criou o cemitério Parque Jardim da Paz. E na parte baixa da cidade, o cemitério das Irmandades, administrado pela Cúria Diocesana, atendia os funerais do centro e da parte baixa da cidade com preços intermediários. Nos últimos anos, essa divisão terminou. Tanto alto como aqui, a procura o pessoal procura onde tem, tu entende? Então a gente, dentro do possível, supre essa necessidade. Um balanço inicial aponta que o cemitério das Irmandades possui 3.596 espaços ocupados, 53 carneiras disponíveis para arrendamento e, segundo Paulo Ribeiro, o administrador, uma nova ampliação em fase final e projetos para os próximos meses. Nos últimos 2 anos a gente ampliou, nós construímos 315 carneiros e 36 túmulos. E hoje os túmulos foram todos vendidos, mas nós contamos com carneiros para vender e para arrendamento também. Hoje não teria aquela preocupação momentânea de falta de sepultura na cidade. Nós contamos hoje com 53 carneiros para arrendamentos. No momento a gente está começando o projeto para construir em torno de 50 túmulos e mais ou menos entre 1.500 e 2.000 carneiros. Tá? Esse projeto já está sendo encaminhado na prefeitura, estamos começando, já a consulta prévia foi feita e até, eu acho que final de maio, início de junho, nós estamos entrando com o projeto. O cemitério municipal possui em torno de 5.500 espaços entre túmulos e carneiras, com 100% de ocupação e nenhuma viabilidade de ampliação, nem mesmo para a construção de novas carneiras sobre as já existentes. Não tem como por causa da estrutura nossa, né? O spa ali, a base ali não é suficiente para aguentar o peso para subir para cima. Hoje não teria possibilidade de subir para aquilo ali.
Uma, porque as estruturas já são muito antigas, né? Já não são de 5, 10 anos, é de 50 anos atrás. Né? Possibilidade é impossível subir para cima. O pessoal ainda procura vaga por aqui? Procura. Isso é diariamente procura vaga nos cemitérios municipais hoje, né? Para nós. E hoje só nós disponibilizamos de 37 das 40 carneiras que nós fizemos nova lá no Jardim da Paz. Esta área aqui em frente ao cemitério municipal é bastante ampla e já foi alvo de 2 projetos que ampliariam a capacidade do cemitério em até 500 vagas. Os 2 projetos realizados foram recusados pelo COMPAC, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, em função da preservação da fachada do cemitério municipal e também pela FEPAM, pela preservação das inúmeras árvores que existem neste local. Já o cemitério Jardim da Paz possui ocupação de 263 túmulos. O projeto inicial do cemitério também previu uma área dentro do loteamento para enterro de indigentes. O cemitério Parque Jardim da Paz possui área aproximada de cerca de 4 hectares, com ocupação de pouco mais de 1 hectare. A área que sobra é suficiente para a construção de mais um cemitério, que já está em fase inicial. As primeiras 80 carneiras construídas já estão ocupadas. 40 novos espaços foram disponibilizados recentemente. Com isso, o Jardim da Paz se torna, aos poucos, um cemitério de todas as classes sociais. Todos os níveis de grande, alta, média, qualquer classe hoje estaria aqui dentro do cemitério Jardim da Paz hoje. Qualquer nível. Porque a falta de espaço lá de cima acabou se ampliando aqui para baixo, mais espaço para a população toda. No geral, todo tipo de gente, né? Da classe alta, média. Indigentes também são enterrados aqui? Indigentes, são 3 classes hoje aqui dentro do cemitério Jardim da Paz, né? São 3 classes de gente que são enterradas aqui. Lá não temos espaço hoje dentro do municipal e no Jardim da Paz nós teremos espaço hoje de concluir as obras e dar seguimento nos cemitérios, né? Mas por enquanto existe um projeto já traçado para ampliação aqui ou para essa ocupação ou ela está meio que no improviso? Não, já existe vários projetos para ampliar, dar continuidade aqui no cemitério Jardim da Paz, por falta de espaço lá de cima, né? O prefeito Neron Viegas confirma a intenção de investimentos e de adotar o Jardim da Paz como opção para a falta de vagas no cemitério municipal. Ele não descarta também a opção de terceirização. Existem 2 empresas, uma delas com uma tratativa muito avançada, inclusive já de começar as obras, né, de um grande investimento nesta área que fica aqui na volta da charqueada, né. E tem uma segunda empresa, né, que tem propostas, inclusive, de fazer uma parceria com a prefeitura, né, e de construir no Jardim da Paz. Mas isso é uma discussão muito inicial, ainda que depende, inclusive, de projetos na Câmara de Vereadores. Enquanto isso, o Executivo continua investindo lá no Jardim da Paz? Nós vamos continuar investindo no cemitério Jardim da Paz, né? Ainda não conversei com o novo secretário, com o Kleber, sobre essa situação, né? Mas o Jefferson, que é o diretor, ele está bem por dentro desse assunto e já vem trabalhando para que a gente, né, muito em breve, faça um investimento maior lá no Jardim da Paz. A seguir, alunos do curso de Direito da UBRA lançam o livro Ensaios de Criminologia. A obra trata das origens do crime. Tem ainda o quadro Futuro Agora, com detalhes de um curso para alavancar sua carreira. Voltamos já! Olá, galerinha! Mais uma história. Nós podemos se ativar. Esta canção é para você, que todo dia vive um novo tempo. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo
nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Confira o diferencial do curso de inglês do Senac Cachoeira do Sul. É no quadro Futuro Agora. Boa tarde, pessoal. Vocês sabiam que se estima que apenas 5% da população brasileira seja fluente em inglês? De acordo com o English Proficiency Index de 2012, o país está na 46ª posição em um ranking que considera 54 países. Com base nessas informações, eu vou falar para vocês um pouco do nosso curso de inglês do Senac. Para que perfil nós temos as nossas turmas? Nós temos turmas para crianças, adolescentes e para jovens e adultos. A nossa grade curricular é composta de curso básico, 108 horas, pré-intermediário, 108 horas, intermediário, 108 horas e avançado, 108 horas. Qual o nosso diferencial em relação ao mercado? Nós temos a maior carga horária semanal, 3 horas por semana, menor valor da hora-aula de mercado, material importado e atualizado, que é preparado pela Universidade de Oxford, Inglaterra. Nós trabalhamos com as 4 habilidades que formam a nossa comunicação: ler, escrever, ouvir e falar. Além do nosso material de aula, nós também trabalharemos com materiais de apoio, que são os complementares às nossas aulas. Sites, músicas, vídeos, filmes, textos e assim por diante. Qual é o leque de oportunidade que esse curso nos oferece? Ele nos dá vantagem para obter empregos, ele nos dá vantagem para obter promoção dentro do nosso emprego, é uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com tecnologia da informação, aumenta a nossa rede de contatos mundiais, nos torna realmente competitivos, nos torna profissionais ou empresas de destaque, aprimora e desenvolve a nossa memória, nos torna pessoas mais flexíveis, impulsiona o turismo, Copa, Olimpíadas e outros grandes eventos. Em relação à atuação no mercado de trabalho, isso deixou de ser uma opção, deixou de ser um luxo e hoje é uma ferramenta fundamental. O inglês é a língua-chave para o mundo dos negócios. O inglês é vital para profissionais que lidam com informática e tecnologias. Dominar o inglês abre portas nos setores de comércio e de indústria quanto à importação e exportação de produtos e mercadorias. O turismo é um dos setores mais promissores para a geração de emprego no Brasil e o inglês é uma ferramenta-chave. Falar inglês aumenta o salário entre 40% e 60% em relação àquelas pessoas que não são falantes. Entre em contato conosco através do telefone 3722-3187 ou pelo site www.senacrs.com.br/cachoeira. O futuro é agora. Venha para o Senac conosco. O dia em Cachoeira do Sul começou com sol e sem nuvens. Não há nenhuma previsão de chuva para hoje. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 15 graus e à tarde a máxima deve chegar aos 23. Para amanhã, terça-feira, a previsão também é de tempo bom e sem possibilidade de chuva. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Quarta-feira segue com tempo seco, mínima de 13 graus e máxima de 27. E vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o estado gaúcho nesta segunda-feira. O sol predomina entre nuvens na maioria das regiões, com indicação de tempo instável na região leste. Há possibilidade de chuva rápida na região metropolitana, Serra e Litoral Norte. A entrada de uma massa de ar frio diminui as temperaturas em todo o estado. As mínimas ficam em torno de 10 graus e as máximas chegam aos 28. E agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 24 graus. Para a capital, Porto Alegre, 24.
Em Passo Fundo, 22 e Santa Maria, 23 graus. No litoral norte, Torres e Tramandaí, 24 graus. E para Pelotas, no sul do estado, máxima de 25 graus. Alunos do curso de Direito da UBRA Cachoeira do Sul lançaram o livro Ensaios de Criminologia. A publicação é resultado das pesquisas de um ano do grupo de estudos denominado Criminologia e Transmutação. Daniel Nunes conversa agora com o coordenador do projeto. Nós vamos conversar agora aqui no NT Sul com o professor João Alexandre Bittencourt, ele que é professor de Direito Penal da UBRA aqui em Cachoeira do Sul. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. É um prazer estarmos aqui representando o curso de Direito de Cachoeira do Sul e boa tarde aos ouvintes aí, aos telespectadores, melhor dizendo. Maravilha. Bom, nós vamos falar sobre o lançamento do livro Ensaios de Criminologia, que aconteceu agora no dia 24, tem pouquinho tempo, está fresquinho, saiu do forno, tentando explicar um pouquinho do crime, por que acontece o crime, e teve a participação dos alunos do curso de Direito aqui de Cachoeira do Sul. Professor, fala pra gente um pouquinho sobre a construção, não é, a maneira com que foi produzido esse livro. O livro Ensaios de Criminologia, segunda edição, ele é uma obra que nos é muito cara aqui na UBRA, porque ele é participação voluntária dos alunos, né? Não é obrigatório, né? Faz parte do currículo. Então, os alunos que abraçam a ideia, né, de tentar obter um maior estudo, um aprofundamento ao estudo, ao seu currículo, né? Então, nós nos reunimos de 15 em 15 dias, sábados pela manhã, voluntariamente, como eu disse, e fizemos pesquisas sobre criminologia. O nome do nosso grupo é Criminologia e Transmutação, que quer dizer mudança social, né? Então, nós estudamos essa área da criminologia. Nós somos cadastrados no CNPq, né? Então, a gente pode ter nós podemos ser visualizados em todo o mundo pela plataforma do CNPq. E o que nós inserimos nesse segundo livro, nessa segunda edição? Foram as escolas da criminologia, que são escolas que procuram identificar a motivação do crime, por que as pessoas cometem crimes, né? Isso já vem de muitos anos, 1700, 1800, já estudavam isso, né? Tem o famoso aí Lombroso, que fez as características das pessoas, né? Dizendo que o criminoso era nato quando tinha característica X, enfim, né? Mas atualmente temos escolas modernas, essa fase já foi superada. Então, temos a escola, por exemplo, da Associação Diferencial, que procura explicar por que existe o crime de colarinho branco se as pessoas são abastadas, são já tem dinheiro porque rouba. Então tem uma escola que pesquisou e procura explicar isso. Sim. Temos uma das mais atuais agora, a escola radical ou crítica, né, que procura verificar a questão do capitalismo, né? Essa é uma escola de fundo socialista, então procura explicar a origem do crime, colocando ela ao lado do capitalismo. Agora, é possível explicar o crime? Por que as pessoas cometem aí as suas infrações, enfim, as suas quebram a legislação? Eu, pessoalmente, acredito que o homem já nasce com uma certa tendência a praticar crimes. Inclusive, eu tenho um DVD que uma pesquisa feita por 12 cientistas na França. E eles atestam que o homem já nasce com a tendência ao crime. Eles fizeram uma pesquisa em cima de crianças e eles provam em DVD que as crianças, a idade da criança é a fase que é a propensa a maior agressividade. A criança é agressiva quando nasce. Morde o colega, a mãe, etc. Então, os freios morais que vão sendo adquiridos no decorrer dos anos, né, a igreja, a família, o clube, a escola, vão freando um pouco. Mas, atualmente, a gente vive essa crise aí de moralidade e eu diria até uma crise que não se respeita as autoridades escolares como professor, não tem mais como um ídolo, professor primário, ensino médio, enfim, né? Algo que já não vem de casa. Então, quando a pessoa chega numa fase adulta, a situação já está complicada. Exatamente. Então, não tem mais esse freio moral na sociedade, infelizmente, e isso, então, não inibe mais a prática de crimes, né? Agora, sobre a participação dos alunos nessa construção desta obra, né, que é o Ensaios de Criminologia. Fala pra gente um pouquinho sobre a participação dos alunos, para a disposição deles também. São um grupo de alunos, a gente trabalha com em torno de 10 a 15 alunos, né? Não podemos inchar muito, senão fica difícil de trabalhar. Mas então nós temos lá de 10 a 15 alunos que nos reunimos de 15 em 15 dias. Nesse encontro, que é sábado pela manhã, nós debatemos. Nós vamos pesquisar a escola radical. Então, vamos para casa, 15 dias ficamos buscando material, pesquisando.
Aí retorno dali a 15 dias, no sábado, e lá debatemos novamente. Aí chegamos à conclusão, temos que pesquisar mais. E assim passamos o semestre todo, né, pesquisando um tema. No final do semestre, nós conseguimos formatar todas essas pesquisas, todos esses debates, num artigo científico, né, embasado cientificamente, com diversas doutrinas nacionais, estrangeiras. E aí, a partir da formatação deste artigo, nós conseguimos publicar uma obra. E qual a importância desta obra? A importância para a instituição, é claro, né? A instituição está produzindo conhecimento científico, que é uma missão da universidade. A Constituição Federal determina no artigo 207 que o ensino universitário tem que ter ensino, pesquisa e extensão. E se aprende mesmo é com a pesquisa e a extensão. O ensino é o passo número 1 que a gente diz, é o que se aprende menos. Que o aluno fica olhando o professor falar, né? É o que consegue gravar menos. Agora, quando o aluno pesquisa, procura, ele aprende. Tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Então, nós conseguimos com isso que o aluno saia da UBRA, aqui em Cachoeira, com um currículo interessante para apresentar depois numa empresa, como um advogado ou num concurso público, porque não vi nenhuma pesquisa, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não há nem 10% de alunos que saiam com alguma obra ou com um artigo científico publicado quando termina a faculdade. Então já é uma excelente oportunidade, né? É uma ótima oportunidade, né? E alguns veem isso e têm interesse, né? E buscam exatamente, então, a gente diz rechear o seu currículo, né? Que é importante para o futuro profissional deles, né? Vou aproveitar aqui a ocasião. Como é que está a qualidade dos novos advogados, né, que estão saindo aí no mercado? Claro que tem a prova da OAB, né, que já faz uma seleção grande, alguns pagam quase os pecados até conseguirem passar por essa prova. E talvez o aspecto prático seja determinante, não é, exatamente para que a pessoa consiga passar e ter aí e executar mesmo a sua função. Como é que está a qualidade dos alunos? Eu acho que a própria prova, como tu disse, Daniel, já limita, né? Eu sou favorável à prova, eu sei que tem muitos que criticam, mas eu sou favorável porque o aluno que for competente, estudioso, desde o início da faculdade, ele não tem nenhum problema em passar na prova da ordem. Se ele levar a faculdade desde o primeiro ano, estudando, com dedicação, relendo aquilo que ele teve em aula, ele vai chegar e vai passar. E quem não passar é porque não tem condições de exercer, né? Então, a UBRA Cachoeira, nós temos um acompanhamento das estatísticas dos 7 campi que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, ela sempre fica em primeiro, segundo lugar, lá de vez em quando em terceiro, em aprovações na ordem. Então, tá bom o nível de Cachoeira, mas eu insisto, depende muito do aluno, né? Os professores têm que motivar o aluno para estudar. Passa pelo professor, um bom professor passa, mas depende muito do aluno. Claro. Agora, o curso de Direito é um curso que envolve muita revisão de conteúdo, muita teoria. O aluno, evidentemente, vai ter que conhecer legislação, conhecer Código Civil, uma série de itens. De maneira prática, para, por exemplo, conseguir entender um júri, existem simulações? Como é que funciona o curso hoje? Na realidade, nós temos, então, 5 anos de muita teoria. E alguns estágios, né, que trazem, então, como fazer uma petição, um recurso, enfim, algumas práticas, tanto na área penal quanto civil. Então, já é uma prática. E ainda nós tentamos acentuar a prática, como disse, são 5 anos de muita teoria, né, escrevendo esses livros, e além disso, nós temos uma atividade aqui em Cachoeira, que é júri simulado. Então, todos os primeiros semestres do ano, todo o primeiro semestre de cada ano, nós montamos as equipes daqueles alunos que já estão fazendo processo penal, direito penal, sorteamos um caso real, um processo real, né, que ocorreu aqui na comarca ou em outra comarca, e eles têm lá alguns dias para estudarem esse processo, e um dia marcado, eles se enfrentam, 2 equipes, se enfrentam a defesa e a acusação, né, se enfrentam em plenário. Nós fizemos plenário na UBRA, lá é um dia que não tem atividade em sala de aula, todos os alunos vão para o salão de atos, e observam os colegas, as equipes de 3 a 5 colegas, né, debatendo, que estudaram o processo, demonstrando a sua oratória, né, que é sempre importante no curso de Direito, e principalmente porque estudar um processo, ele não é apenas saber lei, vai ter que saber de muita coisa, antropologia, sociologia, né, pesquisas. Teve o último júri mesmo, um aluno foi saber da plantação de fumo porque envolvia o crime. Então ele teve que sair a procurar na rural, nas lojas, então envolve muitas coisas além da lei. E para coroar essa nossa atividade, que já é feita há 4 anos, nós participamos de um júri simulado em Canoas, onde os 7 campi da UBRA estavam reunidos lá, e conseguimos tirar primeiro lugar, né? No dia da decisão, tinha uma desembargadora lá, Rosane Michels, ela presidiu o júri, desembargadora do TJ, ela presidiu o júri, né? Ainda
homenageou as duas equipes, que era Cachoeira e Torres. Sim. Né, dizendo que não é qualquer advogado que vai para o plenário do júri, porque é difícil realmente. Nós tínhamos um salão de atos lá lotado de alunos, professores, visitantes, né? E a nossa equipe de Cachoeira conseguiu, né, vencer e coroou todo esse trabalho que a gente já desenvolve aí há 4 anos, né? Então é importante para a prática, realmente. Com certeza. Bom, abordando esse assunto aí do livro e assuntos que envolvem a questão do direito no dia a dia. Há pouquinho tempo, professor, nós tivemos uma audiência pública aqui em Cachoeira do Sul, e eu vou aproveitar já o gancho agora para fazer uma pergunta que eu acho que é super pontual, faz parte do dia a dia. Uma audiência pública para tratar da questão da segurança em Cachoeira. Cresceu muito o número de assaltos aí nos primeiros meses do ano, quase 180% nos 2 primeiros meses do ano aqui em Cachoeira, em relação ao número de assaltos, furtos, enfim. E aí se discutia exatamente esse aspecto e algumas pessoas, autoridades inclusive de segurança, citando que a legislação é muito tranquila, que muitas vezes a pessoa comete várias infrações, assaltos, termina sendo preso, né, fica um tempo na prisão, retorna e depois volta ao crime. E alguns deles sendo presos várias vezes pela polícia, e aí fica por isso mesmo. Então, a minha pergunta para o senhor, aproveitando a sua especialidade nessa questão de direito penal, o problema está somente na legislação? O que acontece hoje? Teríamos que endurecer um pouquinho mais a legislação para ter uma sensação de segurança maior? Por onde passa o problema hoje, professor? Olha, tirando alguma exceção de algum flagrante que não é lavrado, alguma sentença que não há condenação, mas isso tudo eu chamo de exceção. Claro. Porque, para mim, para alguém sustentar que o problema é prisão, cadeia, que as pessoas não vão para a cadeia, teriam que responder a seguinte pergunta: como é que o Brasil é o 4º país no mundo que mais encarcera e tem toda essa criminalidade? Só perde para os Estados Unidos, China e um outro terceiro país que eu não recordo agora. Então é difícil essa equação de explicar. Se o problema é cadeia e o Brasil é o 4º país do mundo que mais encarcera, então alguma coisa não está fechando. Só colocar a gente na cadeia não vai resolver o problema. Não resolve, infelizmente, tem que ver questões anteriores. Nós dizemos no direito penal que o direito penal é a última ratio, é a última razão. Todos aqueles problemas sociais acabam desembocando no direito penal, e não deveria ser. Né? Nós temos N exemplos, eu estudo com o meu grupo de alunos de criminologia, que temos situações de precariedade total na nossa comunidade, que essas pessoas têm pais e mães, família totalmente desestruturada, presos. Qual vai ser o futuro dessa criança? E o Estado não intervém, o município não intervém. E aí depois vai desaguar no direito penal, mas não é o problema de cadeia, não é o único problema. Eu diria que esse é o menor problema, a cadeia. Se não, teria que explicar como é que o Brasil é o 4º país do mundo que mais encarcera e um dos mais violentos do mundo. O problema seria resolvido. Exatamente, e não foi resolvido, né? Exatamente. Não. Pois bem, vestibular para direito na UBRA, professor. Quando que abre inscrições? Meio do ano nós temos o vestibular novamente, junho e julho ali saem as datas, né, são de mais de um vestibular que ocorre nesses 2 meses aí, e salientando que a gente vem tendo um incremento muito grande, no último vestibular 25% a mais ingressaram, né? E nós, professores, nós não trabalhamos no dia a dia da administração, mas como é que a gente vê esse crescimento? Andar nos corredores está ficando complicado lá na UBRA, está lotadinho de aluno, então sai para o intervalo, é muito apertado, né? Assim, a gente nota, então, é um problema salutar, né? É uma coisa boa. A gente vê que a UBRA cresceu vendo os corredores da UBRA, né? Uma boa notícia para o município de Cachoeira do Sul como um todo. Pois bem, conversamos aqui com o professor João Alexandre Bittencourt, ele que organizou essa obra lançada recentemente na sua 2ª edição, que é o Ensaios de Criminologia. O lançamento aconteceu no dia 24. Professor, parabéns pelo lançamento do livro e obrigado também pela sua atenção em nos atender aqui no NT Sul. Ótima tarde para o senhor. Muito obrigado. Darcy. Obrigada, Daniel. Nós ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta ao 12h em ponto. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. Continue com a nossa programação. Uma ótima tarde para você. Tchau!